Olá, pessoal! Está começando mais uma edição do Papo Arretado e a nossa convidada de hoje é Juliana Costa. Ela é consciencióloga, neuropsicóloga, educadora e mestranda em psicologia clínica e de aconselhamento, não é isso, Juliana? Exatamente! Muito obrigada, Maria, pelo convite. Sou exatamente tudo isso e um pouco mais. Bem, então seja bem-vinda à TV Radiotech. E para começar, eu gostaria de saber primeiro o que levou você a cursar pedagogia. Boa pergunta. Eu gosto muito da educação desde sempre. Quando eu tinha 6 anos de idade, me perguntaram o que é que eu queria ser quando crescesse. E aí eu não entendi muito bem, porque na verdade eu achava que eu já era tudo que eu precisava ser. E aí eu fui entendendo quando me explicaram que na verdade essa pergunta significava como eu queria trabalhar, como eu queria ajudar a humanidade quando eu fosse adulta. E aí eu decidi que eu seria professora de natação. Porque quando eu nadava, eu fazia natação desde menor, né? Desde quando eu tinha 3 anos. E quando eu nadava, eu me sentia livre. E eu achava aquilo a melhor coisa do mundo. E eu achava que as pessoas não deviam passar pela vida sem se sentir livres daquele jeito. E aí eu quis ser professora de natação. Aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que, na verdade, o que liberta não é a natação. A natação é uma grande oportunidade, né? É um grande instrumento para a gente se sentir livre no mar ou na piscina. Mas a gente pode viver assim na vida, né? No viver, não apenas quando a gente estiver nadando. Então, por conta disso, eu entendi que a educação poderia ser o caminho. E se a educação poderia ser o caminho, qual era o curso que eu podia fazer, né? Para que eu pudesse me instrumentalizar do conhecimento necessário para proporcionar isso para as pessoas? Pedagogia. Aí, por isso, eu fui fazer pedagogia e, realmente, eu acredito que eu acertei na minha escolha, viu? Bem, e o que levou você a cursar neuropsicologia? Neuropsicologia foi para entender um pouco mais da mente das pessoas, no sentido fisiológico, né? A gente fala muito das pessoas, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo, as pessoas podem fazer muito mais do que o que elas fazem, né? A gente já ouviu esses discursos assim. Só que eu queria entender, para além desses discursos, como é que as pessoas poderiam, assim, o que eu precisava fazer, o que a pessoa precisava desenvolver, o que a gente deveria construir mentalmente e psiquicamente falando, e mais especificamente fisiologicamente falando, o que no cérebro a gente precisava desenvolver para que a pessoa fosse uma pessoa empática, para que nas nossas ações nós pudéssemos demonstrar amor ao próximo, por exemplo. E aí eu fui para o campo da neuropsicologia para entender, neuralmente falando, se é que a gente pode usar esse termo, mas assim, psiquicamente falando e cerebralmente falando, como é que, o que tem que ter na gente? O que a gente tem que ter para ter a empatia à disposição? O que deve ser desenvolvido no meu cérebro para a minha memória estar à disposição? Para o meu conhecimento, para o meu aprendizado, para as minhas relações acontecerem de forma ainda mais rica, bela e significativa. E aí, por isso, neuropsicologia. Bem, você também é consciencióloga e problem solver. Acho que é assim que se fala, não é isso? Exatamente. Explica mais pra gente sobre. Claro. Bom, consciencióloga vem de uma especialização que é em consciência e educação. Eu estudo consciência desde que eu nasci, porque na escola onde eu estudava, lá desde 1 ano de idade, eu cursava a disciplina Iniciação à Consciência. Quando eu fiz 11 anos, que foi quando eu decidi, quando eu entendi que eu queria mais do que ensinar as pessoas a se sentirem livres na água, mas se sentirem livres, assim, no viver. Aí eu me voluntariei para a minha escola, onde eu estudava, para entender, para fazer uma pesquisa junto com as crianças e entender como elas despertavam consciência. Desde então, eu comecei a pesquisar e estudar mais profundamente a consciência. E aí, eu fui para a faculdade, cursei conscienciologia, eu me especializei em consciência e educação, hoje eu também dou aula de conscienciologia, dou aula de consciência e educação, e nesse caminho eu fui aí encontrando a interseção entre a educação e a psicologia e a psique.
Por isso, consciencióloga, uma pesquisadora da consciência. E problem solver tem um pouco a ver com isso, mas não diretamente. Problem solver é aquele profissional focado em resolver problemas, mas não resolver os seus problemas. O problem solver, ele estuda e entende como as pessoas podem resolver problemas a partir dos próprios princípios. Então eu, como problem solver, não te ajudo a resolver seus problemas. Eu te apresento possibilidades para que você encontre a chave das suas resoluções. Eu não posso resolver um problema se eu não enxergo uma coisa como problema. Então, se você traz para mim um problema, esse problema não é meu, esse problema é seu. E se ele é seu, quem resolve é você. Mas eu posso te ajudar a ver, talvez, o que você não esteja vendo frente a esse problema. Você falou de consciência. Seria possível definir consciência? Tem alguma definição assim? Tem, sim. A gente estuda que existem várias vertentes, né? Várias teorias sobre a consciência, mas a vertente que eu postulo, a vertente que eu coaduno, a vertente que eu sigo aqui na minha pesquisa é a de que a consciência é uma potencialidade e que ela, no ser humano, nos possibilita compreender a realidade, compreender o todo, compreender nossas relações. Consciência nada mais é do que o nosso sentimento podendo ser reconhecido, entendido e compreendido. Quando uma pessoa sabe o que sente, maravilha, talvez ela seja inteligente, porque ela reconhece em si a verdade do seu sentir. Mas quando a pessoa é consciente, ela age com isso. Uma pessoa consciente, ela não gera mais conflitos. Ela pode até no dia a dia não resolver todos os conflitos, mas ela não gera mais conflitos, porque ela vive e age sempre em prol de um bem comum. Enquanto a sociedade ainda sofre, ainda é necessário que a gente tenha acesso à nossa consciência, porque a consciência é a única potencialidade nossa, ou melhor, é a potencialidade nossa que nos possibilita estar mais próximos da realidade do que sentimos, não do que pensamos. A confusão está no pensamento, a confusão não está no sentimento. O sentimento é idêntico. A confusão não está no amor, está no que a gente diz que é forma correta ou errada de amar, né? E a consciência é isso, é essa potencialidade que possibilita ao ser humano agir com essa verdade que independe de pensar, só de sentir. Você falou, né, um pouco sobre consciência, sobre educação. E eu gostaria de saber de que forma a consciência está ligada à educação. Você poderia explicar um pouco mais para a gente sobre isso? Posso sim. Bom, quando a gente fala em educação, a gente fala num processo que deve envolver aprendizagem, ensino, mas também sentimento. E o que é um processo que envolve sentimento? Um processo que envolve construção de sentimento. É um processo que, no mínimo, desperta a consciência. Porque se eu não entendo como construir o sentimento no momento, né, que a educação ocorre, então eu também não entendo sobre educar. Eu posso entender sobre instruir. Eu posso entender sobre apresentar uma disciplina, apresentar um conhecimento a alguém ou a alguém, né? Mas é a consciência que me permite construir sentimentos sobre a coisa. E uma educação que não só é de qualidade, mas uma educação que faz a diferença, é uma educação que não se vale apenas da memorização. É importante, a memória é importante, mas a memória nunca vai ser consciência. Então, enquanto eu, em sala de aula ou fora de sala de aula, preconizo, né, fomento que as pessoas apenas tenham uma boa memória, apenas gravem determinados conhecimentos, eu não estou fazendo educação. Eu posso estar fazendo instrução, mas ainda não é educação. Para ser educação, é necessário construir sentimentos sobre a coisa. Para tanto, consciência. Bem, na pandemia, com a pandemia e o isolamento social, houve muitas incertezas e isso vem provocando um grande impacto sobre a saúde mental das pessoas. Como lidar com esses problemas, principalmente emocionais, durante esse período? Bela pergunta, Maria. Realmente, quando a gente se depara com uma novidade, a primeira coisa que acontece é sentir dor. E é interessante falar sobre isso,
Porque quando a gente fala de dor, a gente sempre acha que está falando de algo que faz a gente sofrer, algo que deixa a gente mal sempre, mas na verdade não. A dor, no sentido físico, ou melhor, no sentido de raiz, a raiz da dor, no sentido radical, dor significa incômodo. E sempre que a gente se encontra com o novo, a gente se incomoda. Quando a gente se incomoda, a gente tem algumas possibilidades. Uma dessas possibilidades é sofrer por isso, porque, não raro, a gente não compreende o novo ainda. O novo é aquilo que a gente ainda não tem acesso, né? E a pandemia, ela tem sido um momento, né, um momento longo, bem estendido, de encontro com o novo diariamente. No começo, não sabíamos como seria passar 15 dias em casa. Depois a gente não sabia como seria passar um mês, 2 meses, 3 meses, gente, já tem mais de um ano e a gente em casa, mas a gente ainda não se acostumou. Sabe por quê? Porque a gente ainda vive na incerteza do dia seguinte. Todos querem acordar e no dia seguinte não ter todo esse caos que a pandemia proporcionou, né? E que ainda tem sido alastrado. Mas nesse momento em que a gente já tem certeza que o novo vai chegar, que é o novo dia ainda na pandemia, que a pandemia continua sendo uma grande novidade, não por outro motivo, os jornais falam disso o tempo inteiro, nós falamos disso nas conversas com nossos amigos e nós ainda sentimos o efeito da pandemia. É importante que a gente entenda que esse novo, ele sempre vai chegar, mas à medida que o novo chegue, ele não pode ser o responsável, ou melhor, ele não deve ser responsabilizado por dor nenhuma que eu sinta. Ele não deve ser responsabilizado por sofrimento meu. Então, não é culpa da pandemia eu estar sofrendo, eu estar no mal-estar. Talvez seja responsabilidade minha, ou melhor, de fato é responsabilidade minha me ver nessa situação e suplantar isso, e passar desse ponto. Porque se eu me basto num ponto de dor, ou eu me basto no sofrimento, eu só vou gerar mais sofrimento. E a pandemia não vai sofrer com isso, não. Quem vai sofrer ainda mais sou eu. Então, talvez a chave para a gente lidar bem com as nossas questões que foram trazidas à tona, que foram apresentadas, que talvez a gente nem conhecesse antes, né, no momento da pandemia, a chave talvez seja olhar para essas situações com tudo que nós pudermos. Tem muitas pessoas que têm a chance de, por exemplo, quando se veem mal, irem num psicólogo. Se a gente puder fazer isso, maravilha! Mas se a gente não puder ir num psicólogo, se a gente só tiver um amigo para conversar, o que seria interessante que a gente fizesse? Conversasse com um amigo. E se eu só tiver o meu pai ou minha mãe, que eu conversasse com meu pai ou minha mãe? E se eu não tiver ninguém por perto? O que eu posso fazer? No mínimo, me olhar no espelho e conversar comigo mesmo. Porque esses problemas todos emocionais que a gente encontra hoje na gente não vão ser resolvidos fora da gente. Então é preciso que, se eu não estou encontrando um caminho seguro para entrar em mim, para aprofundar meu pensamento em mim, e de forma que eu não sofra ainda mais, então uma ajuda, seja ela qual for, vai ser sempre bem-vinda. Então o primeiro passo é olhar para dentro. Se não der certo assim, se a gente só ficar pior, então ver fora quem pode ajudar a gente a melhorar dentro. Mas melhorar fora é impossível. Você também já realizou palestras no Brasil e também fora do Brasil, não é isso? Sobre consciência e autoconhecimento. Conta pra gente como foi essa experiência internacional. Ah, que maravilha! Eu gosto muito de falar sobre isso. A partir de 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a dar palestras fora do Brasil. Eu já dou palestras no Brasil desde os 14 anos, que é uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu era aquela criança que estava sempre à frente da classe, a professora perguntava o que é isso? Eu não sabia, mas eu levantava a mão. Porque se ou era para dizer eu sei, ou era para dizer não sei, me diga, sabe? Então, quando eu tive a chance, né, eu fui convidada, quando eu tinha 18 anos, para falar lá no México, né, sobre consciência e educação, consciência, autoconhecimento e educação, e na oportunidade eu também falei sobre meditação, que é um trabalho que envolveu a pesquisa que eu fiz lá quando eu tinha 11 anos. Foi fantástico, porque eu pude vivenciar outra cultura, né, levar para outra cultura um conhecimento que a gente produziu aqui no Brasil há muito tempo atrás, né, que a gente já vem produzindo há muito tempo.
E aí depois, lá do México, a gente visitou a Dinamarca, a gente visitou a Austrália, Portugal, a gente foi dos Estados Unidos, a gente foi para alguns lugares também palestrar sobre consciência, com grandes nomes e nomes que ainda não são muito reconhecidos, mas que estão aí também nessa busca diária. Por exemplo, teve um dos grandes congressos, eu acho que o maior congresso que eu palestrei, Chopra, Deepak Chopra também apresentou, palestrou, ele fez uma meditação guiada com a gente, foi super interessante, porque naquele momento não tinha distância entre a pessoa que escreveu um dos best-sellers sobre consciência do mundo, que no caso é ele, e eu, uma pesquisadora sobre consciência, que na época tinha 20 anos. Então, foi uma experiência muito interessante, mas é só uma parte da coisa, porque a pesquisa mesmo é o que me fascina, o acesso ao conhecimento a partir das relações, né, das relações humanas. Eu costumo dizer que as relações são tudo que temos para demonstrar tudo que somos, né? É esse trabalho mesmo, de chão de fábrica, como a gente chama, de hands-on, mão na massa, é que me fascina. Então, sair do Brasil, levando para fora esse conhecimento nosso, foi fantástico. Mas melhor ainda é estar aqui no Brasil, em diferentes estados, fazendo não só palestras, mas também melhorando ainda mais a nossa pesquisa e seguindo assim. Muito legal. Bem, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Perfeito. Bom, a mensagem que eu sempre acho que é interessante a gente deixar é a de que consciência significa sem conflitos. E sem conflitos não quer dizer sem informações divergentes, sem impasses, não. Sem conflitos quer dizer sem caos opcional. A gente tem escolha, enquanto ser humano, de viver no amor, na dor ou na razão. Se a gente puder cada vez mais escolher entre a razão e o amor, muito melhor será. Porque a dor, ela já é fato, ela vai existir, porque nós, como dissemos, vamos encontrar o novo. Não precisamos, então, escolher a dor, ela já existe. É interessante que escolhamos, por outro lado, conscientemente, voluntariamente, a razão e o amor. Dessa forma, realmente, nós nos construiremos não só como sociedade, mas como microcosmo, micro-universo que somos, indivíduos que somos, de forma ainda mais interessante, inteligente, instigante e consciente. Muito obrigada pela participação, Juliana. Bem, pessoal, é isso. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar sempre ligado quando surgir alguma novidade aqui. Aproveite e também segue a Juliana lá no Instagram dela, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Obrigada, Maria.